Estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO pela TV Mundo Maior. Programa de hoje estaremos englobando, sugestão de ouvinte, as questões do Livro dos Espíritos que envolve a vida em outros mundos, mundos habitados, a evolução em outros mundos. Então nós vamos começar com as questões do Livro dos Espíritos e a primeira é a questão de número 55, que é a seguinte: todos os globos que circulam no espaço são habitados? A resposta é sim. Inclusive comenta que o ser humano seria muito prepotente, arrogante considerar que a Terra seria o único mundo habitado. Então nós já vamos começar com as imagens. Nós já vamos ver direto uma imagem aqui da Terra, que é o único planeta, por enquanto, com vida física que nós conhecemos. Não que ela não exista. A nossa astronomia hoje calcula que de 10 a 15% dos planetas existentes na nossa galáxia, que é composta de 100 bilhões de estrelas, sejam habitados. Isso significa milhares de mundos habitados como a Terra no nível físico. Não conseguimos vê-los ainda por limitação da nossa astronomia, porque são planetas muito distantes e a estrela que ele orbita, como a Terra orbita o Sol, ofusca esse planeta. Nós não conseguimos vê-lo. É como se nós olhássemos para o nosso Sol. Nós vamos ficar ofuscados. A mesma coisa ocorre em outros sistemas planetários, mas com um agravante à distância. Então é necessário que os telescópios se utilizem de uma metodologia especial, fiquem longo tempo voltados para aquela estrela, para que se perceba um pequeno ponto em movimento. Não é visível a olho nu, só através de telescópios ou através de um mecanismo chamado desvio gravitacional. Esse mecanismo consiste num puxão gravitacional que a estrela recebe do planeta, uma pequena oscilação que também só é percebida através de análise de imagem do telescópio. Como nós só conseguimos enxergar planetas gigantes, como o Júpiter nosso, nós só temos localizado planetas gigantes muito próximos às suas estrelas, com temperaturas médias acima de 1000 graus na superfície. Então não seria possível uma vida como a nossa. O que a nossa ciência procura hoje é encontrar justamente planetas mais distantes da sua estrela, naquela zona que chamamos de habitável, uma zona equivalente à que a Terra ocupa no sistema solar, onde o mundo recebe luz o suficiente para ter um aquecimento, água líquida, não ser frio demais também. É um ponto de equilíbrio. Então nós estamos buscando isso. Então é uma limitação nossa, mas sem dúvida que os corpos são habitados. E a doutrina espírita também fala que em diversos níveis. Nós vemos aqui a imagem de Marte, nosso vizinho, o planeta após a Terra, na sequência do sistema solar. E é um planeta que já teve água em estado líquido. Hoje nós estamos descobrindo que lá houve vegetação, uma série de coisas. O que houve com Marte, que é um corpo celeste, atingiu o planeta. Nós vemos uma cicatriz no meio da imagem, chamado Valles Marineris, que é o local onde um corpo celeste, não sabe se um asteroide ou cometa, teria colidido e feito com que a atmosfera de Marte tivesse se perdido no espaço uma parte. Em consequência disso, pela falta de gravidade, a água teria, na grande maioria, evaporado. Parte se combinou com o minério de ferro do solo, enferrujando, causando a cor vermelha do planeta. E outra, o gás predominante na atmosfera de Marte é o monóxido de carbono, que não pode ser respirado por uma vida física como a nossa. Mas Marte, ao que parece, já teve vida. Nós vamos ver a imagem seguinte, o Vale de Sidônia. Ao sul do Equador marciano, nós vemos o que chama-se uma cidade marciana. Nós vemos pirâmides, aquele rosto marciano, que nós vamos ver em detalhes nas imagens seguintes. Nós vamos ver as pirâmides, o rosto mais conhecido, feito de órbita, que tem 1.600 metros do queixo à testa, 1.600 metros de largura e 800 metros do solo até o topo do nariz. Nós vamos ver que existe uma moldura retilínea com curvas bem feitas, coisa que a natureza não faz envolvendo o rosto marciano. A imagem seguinte, nós vemos um segundo rosto marciano, também encontrado na superfície de Marte, indicando que Marte já teve uma vida muito similar à nossa. Então, o que teria havido? Provavelmente essa colisão cósmica com um meteoro ou cometa teria feito com que a vida
né, tivesse se extinguido, a vida a nível físico se extinguido na superfície de Marte, né? Agora, nada impede que ela tenha mudado de nível vibratório, né? Existe uma obra, A Vida no Planeta Marte, os Discos Voadores e Ramatiz, que versa justamente sobre isso. Nós vemos a imagem seguinte, o planeta Júpiter, o maior planeta do sistema solar, que não poderia ter uma vida como a nossa. Primeiro, pela gravidade que esmagaria qualquer coisa na sua superfície. Segundo, a sua superfície é composta de gases gelados, portanto é pastosa, nós não conseguiríamos ficar em pé na superfície do planeta, nós literalmente afundaríamos. Agora, o que as entidades espirituais nos falam é que existiria vida ali num outro nível vibratório. Né? Pelo menos, né, é o que os espíritos estão nos comentando. Como nossos equipamentos, as nossas sondas ainda são baseadas nos nossos sentidos, né, ainda nós não conseguimos perceber a vida nesse nível. Bom, vamos para o nosso quiz de hoje. Né? Então a pergunta de hoje é a seguinte: segundo alguns relatos, que tipo de som, né, seria emitido pelos UFOs? Né? Então, alternativa A: ruídos similares ao de uma cachoeira, aquele troar, né? Ruídos parecidos com o de uma cigarra. C: nenhum, pois o sistema de propulsão não é convencional. Nós vamos dar a resposta no nosso último bloco. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, já já nós iremos voltar com o segundo bloco e a continuação da análise das questões do Livro dos Espíritos, que envolve justamente isso, a vida em outros mundos. Detalhe, com muitas informações, 150 anos antes da nossa própria astronomia descobrir certos fatos sobre planetas extrasolares e de planetas do nosso próprio sistema solar. Então vamos com o nosso primeiro intervalo, já já voltamos no nosso segundo bloco com mais Fenômeno UFO. Até já! Estamos aqui para o segundo bloco do Fenômeno UFO de hoje, envolvendo a temática, né, vida em outros mundos, evolução em outros mundos, contida no Livro dos Espíritos, sugestão de pauta de ouvinte. Mas antes de darmos continuidade ao assunto, né, vamos fazer um convite. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, né, conheça, né, se informe. Você colabora com uma pequena mensalidade, em troca você ajuda, né, para que todos nós da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio, possamos fazer o nosso programa, os nossos programas, né, cada vez melhor. Conheça 0800 12 18 38, você vai ser gentilmente atendido pelas simpáticas moças do Clube Amigos da Boa Nova. Vamos continuar agora com as questões do Livro dos Espíritos. Na questão 56, né, fala-se o seguinte: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? E a resposta é não. E isso é um fato. Se nós pegarmos as imagens seguintes, nós vamos ver os planetas do Sistema Solar. Se nós começarmos por Mercúrio, é o menor planeta do Sistema Solar, o mais próximo também, ele é muito diferente da Terra. Ele é um planeta que mantém sempre a mesma face voltada para o nosso Sol. Ali a temperatura é arrasadora, acima de 500 graus centígrados na superfície, né? A temperatura é o suficiente para manter o chumbo em estado líquido. Né? Em compensação, o outro lado é mais de 120, 130 graus abaixo de zero, está sempre à sombra. Né? Portanto, é um planeta muito diferente da nossa Terra, a atmosfera é muito tênue, né? Não existe oxigênio, não existe nada. Já o segundo planeta do nosso sistema solar é Vênus. Não se sabe porque ele sofreu um mega efeito estufa, ele é envolto por uma densa camada de atmosfera, né, amarela. Ela é tão reflexiva que nós vemos muitas vezes o planeta Vênus, né, no nosso céu durante o dia. Né? Se você vê uma esferinha branco-amarelada no céu, provavelmente você estará vendo Vênus. Né? A temperatura na sua superfície, devido a esse mega efeito estufa, é de 450 graus. Né? A atmosfera também, né, é composta de gases tóxicos venenosos, como enxofre, monóxido de carbono e outros gases, né, que se tornariam impossível uma vida como a nossa física em Vênus. Nós vemos a Terra, terceiro planeta azul, né, o único com privilégio de uma vida
né, física no sistema solar, né, nós vemos a maravilha, a água em estado líquido, oxigênio, vegetação, uma série de coisas que nem Mercúrio nem Vênus tem. Né? Marte, como eu disse no começo, perdeu a atmosfera, hoje é um mundo, né, que está praticamente agonizante. O que a Terra pretende no futuro é Terra formatar Marte, gerando gases de efeito estufa, né? Fazer com que a atmosfera de Marte se torne mais densa, mais quente e que a água volte ao estado líquido, criando lagos, rios, oceanos em Marte, para que no futuro, né, seres humanos voltem a pisar lá. É um projeto muito interessante da NASA que infelizmente a gente não tem tempo de comentar aqui. O planeta seguinte é Júpiter, né, o maior planeta do sistema solar, um gigante gasoso, né, bem diferente da nossa Terra. Um período de rotação ao dia em Júpiter tem 10 horas apenas, planeta que gira rápido, tem tempestades com ventos supersônicos de mais de 1.200 km por hora, um furacão lá deixaria um dos nossos aqui corar de vergonha de tão pequeno que ele seria. Né? A atmosfera também não permite uma vida como a nossa, é um planeta muito frio, né? Uma temperatura acima de 150 graus abaixo de zero. Depois nós vamos para o planeta Saturno, né, considerado a joia do sistema solar pelo seu sistema de anéis, o mesmo problema de Júpiter, um gigante gasoso, uma temperatura centenas de graus aí abaixo de zero, né, com uma superfície pastosa também, não permitindo, né, que uma forma de vida possa caminhar, se locomover sobre a sua superfície. Gases tóxicos comporiam a sua atmosfera também. Depois nós teremos os últimos 2 planetas do sistema solar, Urano e Netuno, também são gigantes gelados, né? Um de coloração azul, outro de coloração esverdeada, ambos lindíssimos quando vistos ao telescópio, também completamente diferentes, né, da Terra. Então nós vimos que aquilo que a doutrina espírita fala na questão 56 é absolutamente verdadeiro. Né? Os planetas não se assemelham. Né? Nós vamos ver em seguida imagens de 3 planetas extrasolares, né? 2 deles estão muito perto da sua estrela, temperaturas altíssimas, eles giram em volta da sua estrela em dias, ou seja, um ano nesses planetas durariam 4, 5 dias, 10 dias no máximo, né? Enquanto o nosso aqui dura 365 dias. Também muito diferentes aqui dos planetas do nosso sistema solar, da nossa Terra. Na questão seguinte, ele pergunta, né, a respeito da constituição física dos mundos, né, como não sendo a mesma, né, como seriam os seres que as habitam? Seriam diferentes? Muito provavelmente. Nós vamos ver algumas tipologia de seres, né, que são catalogados na ufologia. Nós vamos ver diversos tipos de seres, um diferente do outro, né? Além de ter o fato do perispírito, né, retirar o seu elemento formador de cada mundo, portanto, sendo cada mundo diferente, vai haver diferenças do perispírito. Não podemos esquecer que um corpo físico também é sujeito a diferenças do seu meio ambiente ou do seu planeta. Então nós vamos ver seres, né, com olhos grandes, indicando talvez um planeta de pouca luz, seres de baixa estatura, indicando um planeta pequeno, um planeta grande, de grande atividade gravitacional, as pessoas serem pequenas. Veríamos seres gigantes com mais de 2 metros de altura, 3 metros de altura, né, indicando claramente um planeta menor, de uma gravidade menor. Né? Então, seres com olhos pequenos, né, indicaria um planeta numa distância similar da Terra ao Sol. Né? Nós temos uma série de diferenças ditadas pelas diferenças físicas de cada mundo. Né? Um detalhe curioso, né? A forma predominante do perispírito é humanoide, cabeça, tronco e membros. Como nós vemos, né, esses seres são muito similares aos humanos, cabeça, tronco e membros, variando apenas o formato de boca, de olhos, de orelhas, quantidade de olhos, né? Então, o que nós vemos é que a doutrina espírita fala há 150 anos atrás, né, a ufologia comprova sobejamente. Então, nós vemos como é interessante, né, nós juntarmos as duas ciências, ou no caso da ufologia, uma paraciência com a doutrina espírita. Ambas se complementam muito. Né? Informações, né, nós podemos complementar, né, certas questões do livro dos Espíritos com a ufologia tranquilamente, e podemos dar muitas explicações à ufologia através de informações do livro dos Espíritos. Né? A questão seguinte fala de mundos distantes de suas estrelas, né? Sendo planetas privados de luz,
né, e calor, se poderia haver vida no mundo assim, né, se poderia ocorrer, né, de apesar da grande distância em relação à estrela, esse planeta manter vida. Né? E a doutrina espírita fala que sim, que existiriam talvez outras energias. Eles comentam no caso, né, a aurora boreal. Nós vamos ver alguns tipos de aurora boreal. Né? A aurora boreal ocorre quando partículas eletricamente carregadas do nosso Sol atingem o campo eletromagnético da Terra, causam esse efeito atmosférico bonito. Nós vamos ver, inclusive, vários tipos de auroras boreais, muito bonitas, né? E a doutrina fala, quem sabe se num outro mundo, né, as auroras boreais talvez não tivessem um efeito não só de iluminar esse planeta, mas de algum modo aquecer. Como nós temos descoberto coisas incríveis no universo, né, planetas onde não deveriam existir, planetas com condições jamais sonhadas por nossos cientistas, não é possível que um dia nós encontremos isso. Então nós vamos encerrando esse bloco. Voltamos para o último bloco com a resposta do nosso quiz de hoje, né? E continuando, né, com as questões do Livro dos Espíritos referente à vida em outros mundos e planetas habitados. Voltamos já já. Estamos aqui para o último bloco do fenômeno UFO de hoje, tá? Pauta de telespectador envolvendo doutrina espírita e ufologia. Mas antes de continuarmos, vamos para a resposta do nosso quiz de hoje. E a questão era, segundo alguns relatos, né, que tipo de som os UFOs emitem? Alternativa A, ruídos similares ao de uma cachoeira. B, ruídos parecidos com o de uma cigarra. C, nenhum, pois o sistema de propulsão dos UFOs não seria convencional. E a resposta correta é a alternativa A. Né? Ruídos similares a uma cachoeira. Em alguns casos, testemunhas narram que as naves fazem um ruído similar ao de uma queda de água, aquele troar. Né? Alguns casos também um zumbido similar ao de abelhas. Em outros casos, a nave não emite ruído algum. Então, portanto, a alternativa A, ruído similar ao de uma cachoeira. Vamos voltar aqui para as questões do Livro dos Espíritos. Né? E na questão 58, que eu estava discutindo no bloco anterior, né, nós estamos falando de outras fontes de energia além do som. Né? A doutrina espírita falou em aurora boreal. E eu comentei justamente que quem sabe, né, com o desenvolvimento da nossa astronomia, dos nossos equipamentos, né, ou quem sabe, né, mais ambiciosamente, quando conseguimos uma capacidade de voo interestelar, nós não possamos ver mundos, né, que a aurora boreal tem uma função muito mais importante do que aqui na Terra. Por enquanto, né, isso seria a nível hipotético. Ainda não existe uma informação científica que comprove que o mundo possa ser iluminado e aquecido por um efeito de aurora boreal. Mas um detalhe curioso, realmente podem existir outras energias que possibilitem calor a um planeta ou a uma lua. É o caso de luas do nosso sistema solar. Eu vou citar só duas, né, para que não fique cansativo para os telespectadores. A primeira delas, né, é a lua Europa de Júpiter. Né? Ela foi descoberta há pouco tempo atrás que debaixo de uma grossa capa de gelo existe um oceano em estado líquido. Mas muitas pessoas poderiam perguntar, mas puxa, Júpiter é tão distante do Sol, a temperatura sendo tão baixa, né, naquela região do espaço, como é que uma lua, né, com uma temperatura na sua superfície de centenas de graus abaixo de zero poderia ter água em estado líquido? Hoje nós sabemos que o efeito maré de Júpiter, né, em Europa pode proporcionar isso. E o que é esse efeito maré? Quando a Lua gira em torno de Júpiter, se aproximando, se afastando, né, a atração gravitacional de Júpiter cria um efeito maré, que nem a nossa Lua com a Terra. Quando a Lua está próxima à Terra, a maré é mais alta. Quando ela está no período mais distante, as marés são mais baixas, os oceanos sobem mais ou sobem menos. No caso da Lua Europa de Júpiter, o que ocorre é no seu interior. As camadas internas da Lua, né, quando se aproximam e se afastam de Júpiter, elas são puxadas e a tensão é relaxada. Puxada e relaxada. Esse movimento de
puxa, relaxa, faz com que as camadas internas da Lua de Júpiter se movam e causem um atrito, gerando calor. Esse calor, né, é gerado para a superfície ali onde estão os oceanos através de fendas no solo, como a Terra também possui. Né, no fundo dos oceanos, né, saídas de vulcões que mantêm a água do oceano mesmo a 3, 4 km de profundidade aquecida. Né, o mesmo ocorre na Lua Europa de Júpiter. Né, isso também ocorreria. Apesar de na superfície desse oceano haver gelo, né, na parte do fundo do leito oceânico dessa Lua existiriam saídas que aqueceriam a água, é o efeito maré. Portanto, aquilo que o Livro dos Espíritos comenta há mais de 150 anos que poderiam existir energias que aqueceriam mundos, é absolutamente correta. Né? No caso, o efeito maré de Júpiter na Lua Europa. Já Io, né, outra lua de Júpiter, né, ela possui, devido a esse efeito maré, grande quantidade de vulcões. Se nós olharmos bem a imagem, nós veremos a quantidade de vulcões ativos, inclusive manchas escuras no solo, né, de onde a lava escorre, devido ao efeito maré. Isso também ocorre com luas de Saturno, né, por exemplo, Titã. Né? Então, aquilo que o Livro dos Espíritos falou há 150 anos se mostrou absolutamente correto. Hoje nós estamos descobrindo oceanos onde teoricamente não deveria existir, graças a essa energia alternativa que não provém do nosso Sol, mas do efeito de maré de Júpiter na Lua Europa, né? Que orbita esse planeta gigante do Sistema Solar. Muito interessante isso, né? Mostra que quem passou as informações a Kardec sabia muito bem o que falava. Né? Na questão seguinte, né? Na 172, né, comenta-se todas as nossas existências corpóreas ocorreriam na Terra. A resposta é não. Né? Nós somos peregrinos do universo. Nós vagamos por diversos mundos, viemos de mundos mais primitivos para esse aqui, e quando chegar a hora iremos para mundos de evolução superior ao nosso. Né? Migramos pelos diversos mundos do universo. Né? Nós temos imagens mostrando não de um outro mundo, né, físico, mas as imagens que estamos vendo é de transcomunicação instrumental, né, que é aquela comunicação entre vivos e mortos através de aparelhos técnicos. Nós vemos imagens que foram captadas via televisão do plano espiritual, onde vemos marés, locais de montanhas, isso no plano espiritual, onde espíritos da Terra ou de evolução similar aos espíritos que vivem na Terra vivem. Né, em condições similares. Então, muito provavelmente, no nosso nível físico, em outros sistemas, também existirão planetas, né, onde seres com as nossas necessidades, né, e capacidades serão atendidos, né, em outros mundos onde poderemos evoluir também. Né? Então, curiosamente, através de informações espirituais, no caso TCI, né, nós vemos que existem outros mundos, não no nosso universo, num universo paralelo, né, que oferece todas as condições, a continuidade, né, da vida dos espíritos quando desencarnados. Nada impede que esse efeito também ocorra no nosso universo a nível físico também. Né? Era o que nós tínhamos para falar a respeito das questões do Livro dos Espíritos hoje. Semana que vem estaremos trazendo mais questões mostrando a maravilha que é combinar ufologia, ciência com a informação espírita. E antes de terminarmos o nosso programa de hoje, né, vamos fazer aquele outro convite nosso, que sempre fazemos aos nossos amigos telespectadores. Se você quiser participar aqui do programa com pautas, sugestões, críticas, né, é muito fácil você fazer. É só entrar em contato conosco através do e-mail, né, que é fenômenoufo@tvmundomaior.com.br. Você estará entrando em contato direto aqui conosco. Então, queria desejar uma ótima semana a todos, beijo no coração e até o nosso próximo encontro da semana que vem, com mais um Fenômeno UFO. Até lá!